Olá, pessoal! Nós viemos aqui falar sobre detectores químicos. O nosso grupo é composto por mim, Ellen Safira, pela Evelyn e pela Maria Tassiane. Os detectores precisam possuir algumas propriedades para serem adequados para medições. São elas: a repetitividade, a reprodutibilidade, a estabilidade, a exatidão, a precisão, a sensibilidade e a eficiência. Olá, eu me chamo Maria Tassiana e eu vou abordar sobre a eficiência de um detector. A eficiência de um detector ela é essencial na medição de radiações e pode ser definida de duas formas. Temos a eficiência intrínseca e a eficiência absoluta. A eficiência intrínseca é determinada pelas características naturais do detector, enquanto a eficiência absoluta considera fatores externos como a fonte de radiação e a geometria da medição. Ao selecionar um detector para medições de radiação, é importante considerar diversos fatores, incluindo o tipo de radiação, o intervalo de tempo de interesse, a precisão, a exatidão e as resoluções desejadas, as condições de trabalho, o tipo de informação desejada e o custo do detector. As especificações para monitores, dosímetros e sistemas de calibração também devem ser levadas em conta. A análise cuidadosa desses fatores garantirá a escolha adequada do detector, se atentando às necessidades específicas na medição e do ambiente de trabalho. Bom, quanto aos monitores de radiação, dosímetros, sistemas de calibração e detectores da medição de grandezas por definição, os monitores de radiação são detectores adaptados para a medição da radiação em diferentes contextos, como os monitores individuais, os monitores de áreas e os monitores ambientais. Os dosímetros medem grandezas radiológicas relacionadas ao corpo humano e devem fornecer resultados em doses absorvidas ou efetivas, seguindo requisitos estabelecidos. Os sistemas de calibração permitem a medição absoluta ou relativa das grandezas radiológicas com incertezas estabelecidas e rastreabilidade metrológica. Já os detectores para medição de grandezas por definição devem estar baseados em grandezas fundamentais da física e possuir rastreabilidade adequada. As emulsões fotográficas. Bom, elas são compostas por cristais de haletos de prata dispersos em gelatina. E elas são utilizadas tanto nesses filmes comuns, como também em emulsões fotográficas para detecção de radiação. Na detecção de radiação, a concentração de grãos de brometo de prata ela é maior. A interação da radiação com as emulsões fotográficas é parecida com a interação da luz visível com as chapas fotográficas. A radiação interage com elétrons dos átomos de brometo de prata, sensibilizando apenas alguns dos átomos no grão e transformando íons de Ag+ em prata metálica. E essa transformação armazena uma imagem latente da trajetória da partícula da emulsão, que pode ser revelada posteriormente. A interação de fótons e nêutrons com a emulsão fotográfica, ela vai ocorrer de forma indireta. Normalmente, essas radiações interagem antecipadamente e os resultados dos elétrons secundários ou dos fótons é de menor energia. E aí tem maior facilidade em sensibilizar a emulsão. Uma das aplicações importantes das emulsões fotográficas é na dosimetria de radiação. O filme fotográfico de tamanho reduzido, ele é utilizado para monitorar a exposição pessoal à radiação X e gama, e esses filmes são colocados em monitores que geralmente são feitos de plástico com partes das áreas sensíveis cobertas por filtros de cobre e chumbo. E é comum também utilizar dois tipos de emulsão, uma mais sensível e outra menos sensível, para ampliar a capacidade de detecção dos fótons em quantidade e energia. Eu vou deixar a seguir uma imagem. De maneira aprofundada,
A dosimetria com emulsões fotográficas é uma técnica amplamente utilizada em diversas aplicações, incluindo o campo do diagnóstico médico por meio de radiografias. Nesse contexto, as emulsões fotográficas desempenham um papel fundamental na obtenção de imagens radiográficas utilizadas para identificar uma variedade de condições médicas. A interação da radiação com os materiais varia de acordo com o número atômico Z do material e da sua densidade. Ao atravessar diferentes tipos de tecidos, a radiação interage de maneira distinta, o que possibilita discriminar a composição interna do corpo examinado por meio do feixe de radiação transmitido. Essa radiação atenuada é registrada na chapa fotográfica, formando a imagem que revela informações importantes sobre a estrutura interna do corpo. Uma das principais aplicações da dosimetria com emulsões fotográficas em radiografias diagnósticas é a detecção de fraturas ósseas. Os ossos apresentam maior capacidade de atenuar a radiação em comparação aos tecidos moles circundantes. Dessa forma, ao analisar a imagem radiográfica, é possível identificar áreas de atenuação mais intensa, indicativas de possíveis fraturas ósseas. Além disso, a técnica também permite a identificação de materiais estranhos no corpo humano, como os fragmentos metálicos ou objetos engolidos acidentalmente. Esses materiais apresentam características de atenuação diferentes dos tecidos corporais, o que os torna detectáveis na radiografia. A dosimetria com emulsões fotográficas também pode auxiliar na detecção de alterações dos tecidos causadas pelo câncer. Os tumores cancerígenos geralmente possuem densidade e composição diferentes dos tecidos normais ao seu redor, o que pode ser visualizado nas radiografias. Assim, a técnica contribui para o diagnóstico precoce e o monitoramento do progresso de doenças neoplásicas. Dentre os detectores químicos de emulsão fotográfica, eu vou citar e vou dar o exemplo da gammagrafia, que é uma técnica amplamente utilizada. Ela é muito utilizada industrialmente, em setores industriais, como na construção civil, siderúrgica e metalúrgica, para inspecionar, verificar a integridade dessas grandes estruturas sem precisar destruí-las. Semelhante ao raio-x de diagnóstico, essa técnica ela usa feixes de raios para analisar materiais. Na gammagrafia, a radiação é absorvida de forma diferenciada pela matéria, permitindo identificar bolhas, falhas e outras imperfeições no interior de estruturas metálicas e de concreto. Essa técnica se baseia no fato de que a radiação é mais intensamente absorvida por substâncias mais densas e com maior número atômico. É utilizado com maior intensidade três fontes radioativas, que é o cobalto 60, o césio 137 e o irídio 192. Essas fontes elas emitem radiação adequada para esse tipo de procedimento. Em alguns casos, aparelhos de raio-x de alta energia, com a energia acima de 400 keV, são empregados para obter resultados mais precisos. A gammagrafia desempenha um papel fundamental na construção civil, permitindo a detecção precoce de falhas estruturais, como trincas, fissuras ou corrosão, em elementos de concreto e metal. Já na siderúrgica e na metalúrgica, essa técnica ela é utilizada para avaliar a qualidade das sondas e verificar a integridade de equipamentos e inspecionar componentes de grande porte. Além de auxiliar a detecção de falhas, a aplicação da gammagrafia nessas áreas é essencial para garantir segurança, confiabilidade e durabilidade dessas estruturas. Ao identificar e corrigir imperfeições de forma não destrutiva, é possível prevenir acidentes e assegurar conformidade com padrões de qualidade.
Conclui-se que a gamografia, aliada às fontes radioativas apropriadas e aos equipamentos adequados, é uma técnica valiosa e confiável para a inspeção de estruturas, contribuindo para a eficiência e a segurança em diferentes setores industriais. Nessa imagem, gente, ela está ilustrando como é esse equipamento de gamografia. Essa parte aqui é onde fica o elemento radioativo, que eu acredito que essa fonte radioativa aqui seja o césio-137, e ele é recoberto por uma blindagem de urânio, né, para não vazar esse elemento radioativo. Tem o cabo de comando, temos também o tubo guia da fonte, que passa do colimador para esse quadrado aqui, que é a fonte radioativa. E assim, dessa forma que funciona esse equipamento, que é muito utilizado no setor industrial. Gostaríamos de agradecer pela atenção. Obrigada.